Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você é precioso e preciosa do Pai. E hoje eu estou aqui mais uma vez para juntos lermos a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia dividida em 365 dias, onde cada dia nós lemos um pouquinho do Velho e do Novo Testamento. Hoje é nosso 23º dia, mas antes, não se esqueça da sua tarefinha diária, que é semear boas sementes na vida também de outra pessoa, assim como eu tenho semeado na sua vida. Você curte, compartilha e se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Eu espero que você já tenha feito isso, antes mesmo de eu ter te falado. Porque assim que o YouTube entende que esse canal está produzindo conteúdo interessante, tá? E vamos começar com uma oração. Mais delongas, Pai, muito obrigado, porque aqui, Senhor, é um lugar, é um ambiente onde estamos cada dia mais aprendendo e conhecendo da Tua palavra. Senhor Jesus, sou grata a Ti porque cada história da Bíblia que temos lido, de alguma forma mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa fé. E isso nos faz criar alicerces baseados na Tua palavra, no Teu amor e na Tua verdade. Obrigada, Senhor Jesus. Abençoe essa leitura de hoje, abençoe esse ouvinte. E hoje vamos ler Gênesis capítulo 46 ao 47, versículo 31. Vamos prosseguir com a história de José. E agora vai ser o emocionante reencontro entre pai e filhos depois de anos e anos separados. E até onde o pai sabia, o filho estava morto. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Israel, gente, é Jacó, tá? Que Deus mudou o nome dele lá na luta no Val de Jaboque, tá? Quem não leu, tem alguns dias anteriores aí, tem essa leitura. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque e Palu, Esrom e Carme. E os filhos de Simeão, vamos começar aqui. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola e Puva, e Jó, e Sirom. E os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jalael. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Age e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode e Areli. E os filhos de Azer, Imina, Isvá, Isvi, Berias e Será, e a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e quem deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá e Bequer, e Asbel,
Gera e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. E estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, e Jezer, e Silém. E estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai, meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a eles no segundo ano e disseram:
Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José pôs por isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 46, versículo 3 ao 4. Deus ordenou que Jacó deixasse a sua casa e viajasse para uma terra estranha e distante. Mas ele assegurou-lhe a promessa de ir com ele e cuidar dele. Quando situações ou ambientes novos assustam você, o medo é uma reação normal. No entanto, ser paralisado por ele pode indicar que você preocupa-se com a disposição ou a capacidade de Deus de cuidar de você. Deus sabe o que vai acontecer com você, assim como ele preparou Jacó para o que iria acontecer com ele no Egito. Ainda assim, o Senhor prometeu ir com Jacó e proporcionar-lhe conforto por intermédio de seu filho José. Porém, Deus também tinha um propósito maior ao enviar Jacó ao Egito. Eu te farei ali uma grande nação. E da mesma forma, Deus tem um propósito no chamado que fez a você. O seu propósito pode nem sempre ser fácil, mas ele vai com você e lhe trará conforto ao longo do caminho. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 28. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: Qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse:
Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele lhe respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancado pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se o cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Estudo de Mateus, capítulo 15, versículo 26 ao 28. O povo judeu costumava chamar os gentios de cães, pois considerava que os povos pagãos tinham tanta chance de receber a bênção de Deus quanto um cão tinha. Jesus não estava ofendendo a mulher ao utilizar esse termo, mas sim estava refletindo a atitude judaica a fim de contrastá-la com a própria compaixão. A mulher não discutiu. Em vez disso, usando o vocabulário que Jesus usou, concordou em ser considerada um cão, desde que pudesse receber a bênção de Deus para sua filha. Em contraste, quando visitou Eliseu, Naamã ficou indignado com lavar-se no rio Jordão. Veja em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. O chefe do exército queria ser honrado pelo profeta por ter buscado sua ajuda, não humilhado. Buscar a bênção de Deus é realmente uma experiência humilhante? Para ambos os indivíduos era, mas por quê? Ambos procuravam a cura física em Deus, mas o Senhor também queria incutir humildade em seus corações, porque ele vive entre os humildes. Isaías, capítulo 57, versículo 15. A presença de Deus foi uma bênção maior, mesmo que esses dois personagens buscassem apenas uma cura física imediata e temporária. Quando você achar que é difícil visualizar a bênção e obedecer à palavra de Deus, ou achar que é humilhante, tenha confiança de que Ele está trabalhando de maneiras que você pode não ver. A excelência da criação e as suas leis, assim como da palavra de Deus. Capítulo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que a qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta
ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Provérbios capítulo 4, versículo 14 ao 19. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Amém. Que possamos ser justos. Amém. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje, nosso 23º dia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Essa mensagem, ela cada dia mais chega ao seu coração. Um grande abraço e até amanhã.